Muito bem, são 13 horas e 32 minutinhos. Para você que está chegando agora, você está participando do programa Louvando com Alegria, aqui na Rádio Novas de Paz. Se você não compartilhou ainda esta programação, compartilhe. Nos ajude a alcançarmos mais vidas, porque compartilhar também é evangelizar. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. O tema para esta mensagem: você foi chamado para reconstruir, ou você foi chamado para uma obra. Não se distraia. Você pode escrever aqui esse tema referente à mensagem de hoje, é uma mensagem de alerta. Nós sabemos que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para dar vida, vida com abundância. Deus veio para reconstruir, restituir aquilo que o inimigo tinha destruído. E quando trazemos para um contexto espiritual, nós fomos chamados por Deus para uma missão. Você não foi chamado por Deus para ficar vendo as coisas se acabando no meio da sua casa, da sua família, e você falar que não pode fazer nada. Não. Deus colocou nas tuas mãos uma obra. E essa obra Ele vai te dar condições para você fazer. Mas também Ele quer ver a tua disponibilidade para ser usado nesta missão. Porque todas as vezes que Deus, Ele desejava implantar o seu querer, quando Deus desejava livrar o seu povo, tirar o seu povo do sufoco, de um momento difícil, Ele sempre procurava alguém que se encaixasse nos seus requisitos. Porque Deus não usa qualquer pessoa. E Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está preocupado com a posição social que alguém possa ter. Deus não está preocupado com a eloquência que alguém possa ter. Deus não está preocupado com a influência que alguém possa ter. Não. O que Deus procura, os requisitos que Deus procura em alguém é a disponibilidade para ser usado por Ele, para obedecer a sua voz. Você lembra que quando o povo estava sendo oprimido pelos filisteus, chegou o momento que Deus levantou Sansão. É bem verdade que em um período de tempo, Sansão se afastou um pouquinho de Deus, mas depois veio o arrependimento e ele cumpriu o chamado. Quando o povo estava sendo também oprimido pelos midianitas,
Deus ele procurou um homem que preenchesse os seus requisitos. E quem foi que ele encontrou? Gideão. Na ótica humana, Gideão nunca seria chamado para liderar um exército, porque ele estava escondido, malhando trigo no lagar. Então, na ótica humana, Gideão era uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa. Mas na ótica de Deus, não. É por isso que eu repito que Deus, ele não olha como o homem olha. Ele agora levanta Gideão para dar livramento ao seu povo. Você lembra também que quando o povo esteve oprimido pelos egípcios e clamaram por um libertador, Deus levantou Moisés para liderar o povo, para libertar o povo daquela opressão do Egito. Deus também chegou a levantar Davi, uma pessoa que na ótica humana era uma pessoa improvável. Mas Davi preenchia os requisitos que Deus queria. E foi através de Davi que Deus derrubou um gigante que vinha amedrontando o seu povo. E agora chegou a vez também de Neemias. Neemias que estava num lugar bom. Neemias que servia a um rei que também era bom. Neemias estava numa posição de destaque. Neemias tinha também as suas regalias, porque servia ao rei, era fiel ao rei, e o rei via esta fidelidade em Neemias. Só que de repente chega uma notícia até ele, e essa notícia mexe com o coração de Neemias. A notícia que Neemias escuta lhe deixa perturbado, lhe deixa aflito, lhe deixa triste, ao ponto de lhe fazer chorar. Ele está no palácio e uma notícia chega até ele. Não foi ele que foi em busca da notícia, foi a notícia que chegou até ele. Os seus irmãos foram lhe fazer uma visita e ele simplesmente faz uma pergunta: como está o povo em Jerusalém? Mas quando Neemias faz essa pergunta, o que Neemias queria ouvir dos seus irmãos era o seguinte: o povo está reagindo. O povo está lutando para reconstruir os muros. Era isso que Neemias queria ouvir. Mas não foi isso que ele ouviu. O que ele ouviu dos seus irmãos foi: o restante que não foi levado cativo está vivendo em uma grande miséria. Os muros da cidade estão fendidos, destruídos, cheios de brechas, e as portas queimadas a fogo. O povo não estava reagindo, pelo contrário, estava morrendo, estava desmotivado, o povo estava desanimado. E quem está desanimado não tem força para nada. Quem está desanimado muitas vezes não tem esperança no futuro. Quem está desanimado muitas vezes se rende ao problema. Quando Neemias escuta aquilo, ele fica tão triste que ele senta. Foi tão impactante para ele a mensagem que ele senta. Não tem pessoas que quando é pego de surpresa por uma mensagem, as pernas balançam tanto que ele tem que sentar se não cai? Foi Neemias. Ele senta e começa a chorar. Ele chora, ele se lamenta. Mas a palavra do Senhor também nos revela que não só foi choro na vida de Neemias. Não foi só choro. A palavra do Senhor nos diz, Neemias capítulo 1, versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então o choro de Neemias, o lamento de Neemias teve um tempo determinado. Porque o crente não é para viver só de choro não e lamento não. Tem que reagir também. Tem gente que diante das lutas só faz chorar e se lamentar.
Vê o filho nas drogas, só chora e se lamenta. Vê o casamento sendo destruído, só chora e lamenta. Mas você também tem que reagir. Não é reagir com agressividade nem do seu jeito, não. É agir pelo equilíbrio que você recebeu do Espírito Santo. Neemias, ele era um homem como qualquer outro, teve o seu tempo de choro e lamento também. Mas também o versículo continua dizendo que ele chorou e se lamentou por alguns dias, mas esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. Não foi só choro e lamento, teve oração e teve jejum também. Teve oração e teve jejum. Diante daquilo que foi destruído no meio da tua família ou na tua vida, como você está reagindo? É só choro e lamento? Se for só isso, mude a rota. Se teve choro e lamento, tem que ter oração e jejum também. Aleluia! Ele começa a falar com Deus. E a partir daquele momento, o semblante de Neemias já não foi mais o mesmo. Era visível a tristeza no seu olhar, ao ponto do rei perceber. Então Neemias era uma pessoa notável. Porque se você conhece alguém, mas não tem contato com ela, não tem atenção nela, ela pode fazer a cara que for, você nem percebe. Nem percebe porque é uma pessoa que não é notável. Mas Neemias era. O rei via como Neemias servia. O rei via como Neemias se comportava. Neemias tinha uma alegria, tinha um prazer em servir. Só que agora eu estou percebendo que ele está servindo, mas não mais com a alegria de antes. O que é que está acontecendo? Aí ele conta o que está acontecendo, porque surgiu um desejo no seu coração de fazer algo pelo seu povo. Neemias, ele chora e se lamenta, porque ele se colocou no lugar do seu povo. Enquanto você não se colocar no lugar do seu irmão, você nunca vai orar e ajudar ele a vencer. Enquanto a gente não se colocar no lugar do próximo, a gente nunca vai se empenhar, se esforçar para ajudá-lo a conquistar algo. Enquanto nós não nos colocarmos no lugar do próximo, é mais fácil a gente criticar do que ajudar. Agora, quando a gente se coloca no lugar, sente a dor dele, é diferente. Neemias se colocou no lugar do povo, por mais que ele não viveu naquele momento de dor, mas era o seu povo, eram as suas origens. E ele fica inquieto, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar no conforto enquanto os meus irmãos estão sofrendo. Eu não posso sorrir enquanto os meus irmãos estão chorando. Eu tenho que reagir, eu tenho que fazer algo. Aleluia! E ele fala com o rei. E o rei permite que ele vá. Mas não era simplesmente o rei que estava permitindo. O que estava causando uma mudança no coração do rei foi a oração que Neemias tinha feito. Neemias tinha falado com Deus. E Deus mexeu no coração de quem tinha condições para ajudar. Se você não pode fazer sozinho, apresenta a Deus, porque Deus vai selecionar pessoas para te ajudar nesta missão. Se você não tem condições de ir sozinho, fala com Deus, porque Deus toca no coração de alguém de um lado, do outro, aí daqui a pouco a provisão vem de um lado, aí o outro liga do outro lado, diz, olha, eu estava aqui e Deus me inquietou, me fez lembrar de você, você está precisando de algo, aí você vai lembrar, foi a oração que eu fiz, que Deus moveu o coração de alguém para me ajudar. O rei liberou Neemias e ainda deu cartas. Deu autorização para ele levar o que fosse necessário para reconstruir os muros. Neemias agora tinha selo real nas mãos. Nada podia pará-lo.
Se alguém não gostava dele, o problema é de alguém, mas não podia fazer nada porque Neemias tinha uma carta real, tinha uma carta com o selo do rei. Olha, não quero saber se você gosta de mim ou não, eu tenho autorização do rei. Ah, minha filha, quando você apresenta o problema a Deus, Deus ele te sela com uma vitória tão grande que o inimigo pode olhar com cara feia, preparar armadilhas, mas se tem um selo real, ele não pode fazer nada, porque ele não está acima do Deus que você serve. Aleluia! Neemias sai do conforto, sai do comodismo, para fazer algo por um povo que estava desanimado, desprotegido. A palavra do Senhor nos revela indo adiante devido à hora. Que Neemias, quando chega na cidade, a primeira coisa que ele faz é observar o que era para ser feito, o que podia fazer. Neemias ele não chegou já contando ao povo o motivo da sua ida para ali. O propósito da sua ida. Ei, cuidado. Não conta os projetos fora de hora não. Porque pode dar errado. Enquanto os inimigos não sabem do que você quer fazer, não vai ter como atrapalhar. Não vai ter. Isso serve para a nossa vida espiritual e material também. Tem gente que quando pensa em fazer algo, ou, eita, eu vou reformar isso aqui, ou eu vou fazer isso aqui no meu comércio, vou aumentar para lá, vou fazer desse jeito, começa a falar na hora errada, daqui a pouco alguém que vê a tua ideia vai tomar para ele também. Tem pessoas que não tem criatividade não, mas é um parasita, para se aproveitar da criatividade do outro. Aí se você falar da hora errada, ele pode colocar primeiro no teu lugar e dizer que foi ele que teve a ideia. E você fazer o quê? Nada. Se perdeu pela boca. Então tem coisa que a gente tem que fazer no silêncio. Planejar, arquitetar, colocar em prática. E depois, aí você fala depois. Mas antes não. Neemias ficou observando o muro, dando a volta. O que é que ele podia fazer, como ia fazer. Quem sabe os curiosos, o que é que ele veio fazer aqui. Saiu do palácio para vir para cá fazer o que aqui. O que é que ele tem para ganhar aqui? Aqui não tem nada. E ele calado. Depois ele convoca o povo, faz uma reunião e fala o motivo da visita. Só que o que eu acho interessante é que Neemias precisava motivar o povo, que o povo estava desmotivado. Um povo desanimado é difícil de contar com ele para a obra. É semelhante a uma igreja. Se o povo numa igreja estiver desanimado, o pastor pode fazer qualquer evento, vai fazer sozinho. Ou vai ficar só. Mas se o povo estiver desanimado, ninguém ajuda. Ninguém oferta. Ninguém ajuda em alguma coisa importante para aquele evento. Isso é assim até os dias de hoje. Tem que ter motivação, motivar o povo. Para que o povo chegue. Estou pensando em pintar a igreja. Se o povo estiver desanimado, você vai pintar sozinho. Vai pintar só. Agora, quando o líder, ele é animado, tem história, tem intimidade com Deus, tem vida no altar, o povo vê Deus na vida dele, ele pode fazer qualquer evento que o povo chega para ajudar. Ele consegue motivar o povo e o povo ajuda. Quando Neemias chegou na cidade, estava todo mundo desanimado. E a primeira coisa que Neemias faz, depois que diz a intenção dele de estar ali, sabe o que foi? Contar as experiências com Deus. Não foi experiências dele, não. Não se motiva ninguém falando da sua vida, não. Quer motivar alguém? Fale do que Deus fez através de você. Fale do que Deus faz. Porque Neemias falou para o povo como foi que Deus o conduziu até aquele momento. Eu quero conjecturar com as minhas palavras. Neemias junta o povo. Eu vim levantar os muros. Vamos levantar esses muros. E o povo tudo desanimado. Eita, vai dar certo não, Neemias. Tá aí perdendo tempo, Neemias.
Aí daqui a pouco Neemias diz, olha, eu estava lá no palácio. Nem sabia do que estava acontecendo aqui. Fiquei sabendo porque foram me visitar lá. Depois que eu fiquei sabendo, eu fui orar. Depois da oração, Deus tocou no coração do rei Artaxerxes para me liberar, que não é coisa fácil. Ele me liberou e ainda mais, me deu carta para eu pegar madeira que eu quisesse, levar o material que eu quisesse. Então, olha como Deus me conduziu até aqui. Aí quando Neemias fala de como Deus o conduziu até aquele momento, aí anima o povo. Então não é sobre você, é Deus na sua vida. Nunca queira chegar diante dos seus liderados para dizer que é você que faz, que você pode. Você não pode nada. Se Deus não estiver com você, você não faz nada. Fale menos de você e mais sobre Ele, porque é Ele na sua vida. É Ele na minha vida. Aí o povo começou a se motivar. Eita, então vamos construir, vamos lá que vai dar certo. Se Deus está com ele, se Deus trouxe ele até aqui, então vai nos ajudar a construir. Aleluia! Aí o povo se animou. Mas enquanto o povo estava animado, teve alguém que ficou chateado. Tobias, os opositores da obra. Sempre tem, até os dias de hoje tem os opositores da obra. Quem não faz e critica quem faz. Não ajuda e critica quem ajuda. Não sai ao campo e critica quem sai ao campo. Não dá o dízimo e critica quem dá o dízimo. Opositor da obra. Não faz nada em prol do reino, mas critica, aponta ou quer parar quem quer fazer. Se levantou a oposição e começaram a zombar de Neemias e do povo. Eu não vou ler para ganhar tempo. E sabe o que é que eles diziam? Começavam com alguns argumentos. Vai perder tempo, tá perdendo tempo. Uma raposa vai derrubar esse muro. Esse povo não tem condições, não tem força para isso não. Palavra para desanimar. Daqui a pouco veio ameaças. Quando a poeira estiver lá no meio do povo, lá a gente entra e começa a matar o povo. Deixa a poeira subir, porque quando a poeira subir, ninguém sabe quem é amigo e inimigo. A gente se infiltra e começa a matar o povo. Ameaça para parar a obra. E a obra sendo reconstruída. Os inimigos se levantando e os muros se levantando também. Os inimigos investindo e Neemias com o povo investindo na obra também. Daqui a pouco eles ficaram até chateados porque Neemias conseguiu colocar o muro de pé. Fechou as brechas do muro. Nós vemos isso no capítulo 4. Fechou todas as brechas. Não tinha porta ainda, mas as brechas já tinham sido fechadas. Por quê? Porque não adianta colocar porta se ainda tem brecha. Não entra pela porta, mas entra pelas brechas. Então, antes da porta, teve que ver todo o muro, fechar todo o muro, organizar todos os muros. Isso tem uma revelação espiritual também. Isso mostra e fala dos religiosos. Os religiosos, aqueles que eram semelhantes aos sacerdotes, tão perfeitinho, ou seja, porta, tinha porta. Só que o muro estava cheio de brecha. Dava lugar a Satanás. Semelhante ao sepulcro caiado, que é bonito por fora, mas podre por dentro. São os religiosos de hoje. Para ele tudo é errado. Só ele é o certo. Mas quando vai ver a vida dele, está cheio de brecha. Usado por Satanás. Então o que é que adianta ter porta, mas cheio de brecha no muro? Tem que ser o contrário. Fecha primeiro as brechas do muro para depois colocar a porta. E foi assim que Neemias fez. O muro está todo fechado. Não tem porta ainda. Mas pelo menos o muro já está fechado. O povo está vendo que a obra está sendo construída. E o povo, quando vê uma obra sendo construída, mesmo que ele não esteja terminada, mas o povo se alegra. É semelhante a você que lidera uma igreja. Quando você começa a fazer algo lá na sua congregação, por mais que não tenha terminado,
A congregação pode estar cheia de defeito para ser resolvido. Mas quando o povo vê o líder se movimentando, isso traz ânimo no meio do povo. Traz ânimo. Eita, olha, tá faltando isso aqui, tá faltando isso aqui. Mas eu já tô vendo sinal, olha. Ele já ajeitou aquilo ali. Ele já ajeitou aquilo ali. Ele já ajeitou aquilo ali. Então vamos ajudar, porque a gente tá vendo que a obra tá fluindo. É por isso que muitas vezes o povo não quer mais ofertar na igreja, porque não tá vendo obra nenhuma na igreja. Não vê obra. A porta lá suja, cerâmica quebrada, ar-condicionado quebrado, o líder que é o responsável pela igreja não faz nada. Aí como é que vai falar sobre oferta que é para manutenção na casa do Senhor, se ele não faz nada? O povo não vê sinal de obra nenhuma. O povo estava motivado porque não tem a porta, mas pelo menos o muro já está de pé. E não tem mais brecha no muro. É sinal de que a coisa está fluindo, coisa que não tinha antes. Aí começaram a mandar recadinho para Neemias. Recado para Neemias. Para querer atrapalhar o processo. Olha, vem congregar conosco. Olha para aí que investida de Satanás. Vem congregar conosco. Era semelhante a vem adorar conosco, vem cultuar conosco. Mas a intenção não era de cultuar. Era de atrapalhar a obra. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra. Foi o recadinho de Neemias. Estou fazendo uma grande obra. Neemias, ele tinha consciência do propósito que Deus tinha lhe confiado. Neemias sabia que não era qualquer tarefa que ele estava fazendo, era algo grande, algo importante. É por isso que ele não perdeu tempo. Deus te chamou para fazer algo importante, então não perca tempo. Quem sabe o chamado de Deus na tua vida, o algo importante, é a tua família hoje. Que alguém quer te distrair para que você esqueça da obra. Mas Deus está falando, responda para Ele, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Não vou perder tempo com convites que vão me afastar do propósito. Porque quem entende o seu propósito não vai se distrair com essas coisas. Você já entendeu o seu propósito? Propósito é meta, propósito é objetivo. Então se você sabe qual é a tua meta, sabe qual é o teu objetivo, você não se distrai. É semelhante àquele vendedor que tem o seu salário pequeno e ele paga as contas, não é com o seu salário. Não, é com o que ele ganha, com o que ele vende. É, com a comissão. Aí ele diz, olha, a meta desse mês é eu vender tanto. Ele foca naquilo ali. Ninguém tira ele do alvo, não posso parar. Tem uns que abrem mão até de um final de semana. Uma pessoa que está estudando para um concurso, a meta dele é passar no concurso, ele abre mão de finais de semana, de festa de família, porque a meta dele é passar naquele concurso, ele não pode se distrair. Mesmo assim era Neemias. A meta dele é de reconstruir os muros. Eu estou fazendo uma grande obra, não vou parar não. Não vou me distrair não, vou perder tempo, por quê? Não poderei descer. Ele mandou o recadinho, não poderei descer. Então nem todo convite merece a nossa atenção. E repito, nem todo convite merece a nossa atenção. Alguns convites são armadilhas para te tirar do foco. Que você possa dizer isso, eu vou para aí por quê? Quer ver um exemplo muito prático? Tem pessoas que se arrumam para ir para a igreja, de repente recebe uma ligação. Fulana tem um babado para te contar. Vem aqui em casa. Aí ela às vezes deixa de ir para a igreja, para ir na casa de fulana para ver qual é o babado. Perdendo o foco. O que é que vai ganhar na casa de fulana? Ouvindo babado com história da vida dos outros. Vai ganhar o quê? Mas no dia de hoje tem gente assim, que deixa de ir para a igreja, para ir na casa de fulano, passa às vezes, vai de manhã, só sai de noite da casa de fulano, mas não passa 2 horas na igreja. Não passa 2 horas. E tem aqueles que quando olha para o relógio, se o pastor passar uns 5 minutinhos do horário, já fica olhando, dizendo, vamos embora mulher, vamos embora.
Mas muitas vezes para a casa dos outros, passa lá a tarde todinha. E não vê a hora passar. Saindo do propósito. Perdendo o foco, se afastando do propósito. Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Não vou sair da posição que Deus me colocou. Era isso que ele queria dizer. Não vou sair da posição que Deus me colocou. Que você possa dizer isso também. Quando vier os convites, diga isso. Não vou sair da posição que Deus me colocou. Não vou perder tempo com falácia, com fofoca, com disse-me-disse. Se é falando de mim, a favor ou contra, tô nem aí. Eu não vou perder o foco naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Aí tem gente que fica curioso. Foi o que ela falou de mim? Foi o que? Ah, eu vou por aí, eu ia pro ensaio hoje, não vou mais não, vou pra tua casa. Saindo do foco. Aí Neemias continua: por que cessaria esta obra? Quando Neemias faz essa pergunta, ele sabia que, mesmo que por pouco tempo, ele poderia comprometer o avanço da obra. Neemias sabia: se eu falto desse convite, eu não volto. É isso que ele dizia. É isso que ele pensava. Se eu atender esse convite, eu não volto. Porque a intenção deles é me matar. Eu sei disso. Se eu sei que o convite é para me destruir, por que eu vou? Tem gente que vai, nos dias de hoje. Tem convite que vai esfriar ele na fé, mas ele vai. Tem convite que vai afastar ele de Deus, mas ele vai. É semelhante a uma pessoa que se envolve nas drogas. E muitos dizem: foi por conta de um convite. Que eu pensei que eu poderia experimentar e sair quando eu quisesse. Mas ele sabia. As drogas acabam com a pessoa. Mas ele foi. Mesma coisa que entra no crime. Sabe que o resultado é, no final da cadeia ou morte. Mas muitos vão. Neemias sabia: se eu for, eu vou morrer. Então para que eu vou? Vou perder tempo? Vou entregar minha vida para os inimigos? Vou nada. Vou ficar aqui onde Deus me colocou. Enquanto você estiver no lugar que Deus te colocou, você está fora de perigo. Você está querendo sair do propósito. Enquanto você estiver no lugar que Deus lhe colocou, você está fora de perigo. Mas se você sair para atender o convite, você vai morrer. Espiritualmente e pode ser fisicamente também. Então fica no lugar que Deus te colocou. Pequenas distrações podem causar grandes atrasos, grandes quedas. Neemias terminou de construir os muros e colocou as portas na cidade. Porque ele foi fiel a Deus naquilo que ele colocou no coração para fazer pela obra. Então que vocês tenham a mesma convicção diante daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Ele vai te ajudar a concluir a obra. Ele vai te usar para que você coloque os muros de pé na tua vida, no meio da tua família.